Essa é a história do homem que queria controlar o tempo. Tem dias que a gente sente como se estivesse preso num lugar onde nada anda, nada evolui, nada se encaixa. É como se todo mundo ao redor estivesse conquistando as coisas e só a gente estivesse no mesmo ponto, segurando firme e perguntando para Deus: e aí? Quando chega a minha vez? Hoje eu vou te contar a história de um cara que vivia exatamente assim, em até tentar tomar o controle da própria vida de um jeito que quase destruiu tudo que Deus estava preparando para ele. Antes de continuar, já deixa teu like porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais gente que precisa ouvir esse tipo de mensagem. E se você curte histórias que fazem a gente refletir sobre Deus, fé e vida real, se inscreve e ativa o sininho para acompanhar tudo que sair por aqui. Capítulo 1 – O peso de esperar. O nome dele era Rafael. Trabalhador, cheio de sonhos, mas também cheio de inquietações. Ele acordava já pensando em como fazer o dia andar mais rápido, como adiantar processos, como acelerar o destino. Nada para ele podia demorar. Quando uma porta demorava para abrir, ele surtava. Quando a resposta de Deus parecia não vir, ele se sentia ignorado. Era aquele tipo de pessoa que olhava o relógio a cada 5 minutos. Não porque tinha compromissos importantes, mas porque o tempo nunca parecia suficiente para ele conquistar o que queria. Rafael acreditava que esperar era perder vida. E isso fazia ele viver cansado mesmo quando não fazia nada. Tinha noites em que ele se ajoelhava para orar e falava: Senhor, eu sei que tu tens um plano, mas, sinceramente, eu queria que fosse agora. E na madrugada seguinte, ele acordava frustrado porque nada novo tinha acontecido. Para completar, ele via todo mundo progredindo, colegas casando antes dele, amigos comprando casas, primos conseguindo empregos melhores, vizinhos fazendo viagens, e ele ali, tentando manter firme um fio de esperança que parecia cada vez mais fino. Mas como você sabe, quando a cabeça da gente entra nesse modo de comparação, tudo fica mais pesado. Até respirar parece um desafio. Capítulo 2 – O dia em que Rafael explodiu. Depois de semanas acumulando ansiedade, Rafael acordou num daqueles dias em que a alma parece cansada antes mesmo de levantar. A mente dele estava saturada. Ele tinha enviado currículos, feito contatos, planejado projetos, pedido direção e mais nada acontecia. Absolutamente nada. Ele sentou na beira da cama, colocou as mãos no rosto e falou com a voz embargada: Deus, eu tô cansado. Tô cansado de esperar. Tô cansado de acreditar que vai dar certo. Tô cansado de tentar confiar e parecer que só eu tô me movendo. Depois de alguns minutos de silêncio, ele levantou, respirou fundo e, com uma mistura de dor e desespero, disse aquilo que não deveria. Se o Senhor não fizer nada, então eu faço sozinho. Nem que seja errado, eu faço. Mas eu não vou ficar parado mais, não. Naquele momento, ele achou que estava apenas desabafando. Mas o céu ouviu. E a vida dele estava prestes a mudar. Capítulo 3 – O Senhor da Praça. No meio da tarde, Rafael resolveu sair para caminhar. Ele precisava esfriar a cabeça, porque quando a gente tenta resolver tudo sozinho, a mente vira um redemoinho. Ele andou por quadras e mais quadras até chegar numa pracinha simples, com bancos velhos, árvores grandes e um silêncio gostoso. Lá estava um senhor sentado num banco. Cabelos brancos, olhar tranquilo, aquele tipo de pessoa que parece ter vivido 1000 anos e guardado 1000 histórias. Rafael passou por ele, mas o idoso chamou. Ei, rapaz, e por que essa pressa toda? Rafael parou, meio sem entender. O senhor tá falando comigo? Claro que estou. Você anda tão apressado que até o ar ao seu redor parece correndo. Rafael deu um sorriso amarelo. A vida não espera ninguém. Se eu não correr atrás, fico para trás. Quem disse isso? Perguntou o velho, com uma calma desconcertante. Rafael se sentou a contragosto.
Parecia loucura conversar com um desconhecido, mas algo naquela presença trazia paz. Eu não tenho tempo para perder, reclamou Rafael. Ainda mais esperando Deus agir. O velho inclinou a cabeça e disparou. Você acha mesmo que ele está atrasado? A pergunta pegou Rafael de surpresa. Não é questão de achar, é que nada acontece. Ou talvez aconteça e você não perceba. Rafael franziu a testa, já irritado. O senhor não sabe da minha vida. Sei que você gritou com Deus hoje cedo. E sei que você se sente esquecido. O coração de Rafael gelou. Como? Se você quiser, posso te mostrar 3 momentos da sua vida. Talvez assim você entenda por que certas coisas precisam de tempo. Rafael ficou em silêncio. Havia algo naquele homem que não era normal. Algo diferente, quase sobrenatural. 3 momentos? O que passou, o que você vive agora e o que pode viver mais tarde. Rafael engoliu seco. E o senhor vai me mostrar como? O idoso deu um leve sorriso, como quem já sabe a resposta. Da maneira que Deus me permite mostrar. Na mesma hora, o vento soprou mais forte. As folhas balançaram. O ar mudou. E antes que Rafael entendesse o que estava acontecendo, a praça desapareceu. Capítulo 4 – A noite em que a febre o salvou. Subitamente, Rafael estava em outro lugar. Ele reconheceu de imediato, era o bairro onde morava quando tinha 16 anos. Ele viu versões mais jovens dos amigos dele rindo, planejando sair naquela noite para um lugar perigoso. E então ele se viu, deitado na cama, suando, ardendo em febre. Eu lembrei disso, murmurou Rafael. Essa noite eu fiquei furioso. Eu queria sair, mas essa febre me derrubou. Sim, disse o velho. Aquela febre foi enviada para te impedir de ir. Porque naquele dia, algo terrível aconteceria com seus amigos. A imagem avançou, ele viu a cena dos amigos entrando na rua errada, no momento errado, e sendo surpreendidos por um assalto violento. Rafael sentiu o estômago revirar. Se eu tivesse ido, estaria no hospital. Ou pior. Mas eu achei que Deus estava me impedindo de me divertir. Ele estava te preservando. Livramento também é resposta. As palavras do velho cortaram fundo. Ele nunca imaginou que algo tão simples, uma febre, fosse, na verdade, a mão de Deus segurando a vida dele. Rafael sentiu um nó na garganta. Eu reclamei tanto. E ele te guardou mesmo assim. Capítulo 5 – O presente que ele não queria enxergar. A cena mudou outra vez. Agora era o quarto atual de Rafael. Ele se viu sentado na cama, semanas atrás, desabando em reclamações e lamentações. O velho apontou para o celular na mesa. Veja aquela ligação. Rafael observou a cena, o próprio telefone tocando. Era uma oferta de emprego. Ele lembrava disso. Só que eu rejeitei porque achei pequena demais. Exato. Mas o salário era baixo. Sim. Mas aquela vaga abriria portas maiores 6 meses depois. Você recusou a semente porque queria a árvore pronta. Rafael abaixou a cabeça. Então eu perdi uma oportunidade. Várias. Você insiste em pedir respostas grandes, mas despreza as pequenas. Deus te enviou uma direção. Você recusou porque queria algo imediato. Rafael engoliu seco. Eu achei que não fosse de Deus. O velho encarou com firmeza. O problema não é Deus não responder. É você não reconhecer quando ele responde. Essas palavras bateram mais forte do que qualquer bronca que Rafael já tinha levado na vida. Capítulo 6 – O futuro que a pressa poderia destruir. Num piscar de olhos, Rafael e o velho agora estavam diante de 2 versões dele mesmo, mais velho.
A primeira cena mostrava Rafael bem-sucedido, trabalhando num escritório grande, cercado de pessoas que pareciam respeitá-lo. Ele tinha uma família feliz, uma vida estável, uma caminhada firme com Deus. Esse sou eu daqui a alguns anos? Esse é o que pode acontecer se você confiar no tempo certo. Rafael ficou emocionado. Aquilo era tudo o que ele sonhava. Mas então outra cena apareceu. Uma versão dele cansada, solitária, com expressão vazia. Ele havia conseguido algumas coisas, mas parecia despedaçado por dentro. Nada tinha substância. Nada tinha estrutura. Esse é o futuro que você constrói quando tenta acelerar o que Deus ainda está preparando. Rafael ficou assustado. Como isso aconteceu? Escolhas feitas no calor da ansiedade. Pressa que vira erro. Decisões tomadas sem direção. Quando alguém tenta controlar o tempo de Deus, acaba se desviando do caminho. A garganta de Rafael fechou. Eu não quero esse segundo futuro. Então aprenda. Há bênçãos que só podem ser recebidas quando o coração está pronto. Se Deus te entregasse tudo agora, você não teria maturidade para sustentar. Capítulo 7 – A lição que ele nunca tinha ouvido assim. De volta à praça, Rafael estava atordoado. O velho ficou de pé, com as mãos para trás. Quem é o senhor? Perguntou Rafael, ainda sem fôlego. O homem sorriu de um jeito suave, mas poderoso. Sou alguém enviado para te lembrar que Deus nunca está atrasado. Você é que tenta viver adiantado demais. Rafael deixou uma lágrima cair. Eu só queria que as coisas acontecessem logo. Todo mundo quer. Mas o tempo de Deus não falha. Ele nunca prepara algo pela metade. A espera, por mais dolorosa que seja, é a forma dele moldar você por dentro antes de entregar por fora. O velho colocou um relógio antigo na mão de Rafael. O tempo dele não é um inimigo. É um aliado. Mas, e como eu faço para parar de me desesperar? Lembrando que atrasos divinos não são negativas. São proteções. Rafael respirou fundo. Algo nele estava diferente. Uma espécie de paz começou a invadir o peito, como se finalmente ele tivesse soltado um peso que carregava há anos. Capítulo 8 – O silêncio que acordou a alma. Depois de tudo o que tinha visto, Rafael ficou alguns minutos sentado ali, tentando reorganizar o turbilhão que estava dentro dele. Não era um silêncio desconfortável. Pelo contrário, havia uma sensação de presença, como se aquele banco velho tivesse virado um altar improvisado onde Deus estava dizendo: agora você entendeu. O velho observava Rafael com aquela serenidade que parecia atravessar qualquer barreira emocional. Você tá mais leve, comentou ele. Rafael concordou com a cabeça. Eu não sei explicar. É como se eu tivesse saído de um lugar escuro. Quando você percebe que Deus não atrasou nada, só organizou tudo, a alma descansa, acrescentou o idoso. Rafael passou a mão no rosto. Ele se sentia diferente, mas ainda havia algo incomodando. Mas, e se eu errar de novo? O velho deu uma risadinha. Você vai. Todo mundo erra. Mas quem se deixa guiar não fica preso no erro. Aquela frase bateu de um jeito especial. Ele sempre sentiu que precisava ser perfeito para que Deus abrisse portas. Agora entendia que Deus não pedia perfeição. Pedia entrega. Capítulo 9 – O medo do amanhã que consome hoje. O velho fez sinal para que Rafael olhasse para uma árvore próxima. Duas folhas caíam ao mesmo tempo, balançando de maneiras completamente diferentes. Uma girava devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. A outra despencava rápido, parecendo ansiosa para tocar o chão. Isso aí te lembra o quê? Perguntou o velho. Não sei. Talvez que as coisas acontecem no ritmo que precisam acontecer? Isso. Respondeu o idoso com entusiasmo.
E tem mais, as duas caem, mas cada uma segue o movimento que o vento permite. Rafael pensou nisso. Então, e eu vivo lutando contra o vento? Contra o vento, contra o relógio, contra o próprio coração, respondeu o velho. Você passa tanto tempo com medo do futuro que acaba perdendo o presente. Aquilo acertou Rafael mais forte do que ele queria admitir. Você não tem ideia do quanto esse medo me consome, confessou ele. Eu sinto como se eu não fizesse tudo agora, nada fosse acontecer. Medo te faz correr tão rápido que você passa direto pelas portas que Deus abre, respondeu o idoso. Rafael se encolheu. E como a gente faz para não deixar o medo dominar? Simples. Você olha para trás e lembra de tudo que Deus já te tirou. O medo só tem força quando você esquece o que ele já fez. O silêncio caiu novamente, dessa vez trazendo clareza. O velho estava desmontando camada por camada das crenças tortas que Rafael carregava desde jovem. Capítulo 10 – A pergunta que ele nunca tinha respondido. O velho se inclinou para a frente. Posso te perguntar uma coisa? Claro. O que você acha que Deus deve para você? Rafael ficou sem palavras. Nunca tinha pensado nisso daquela forma. Eu acho que ele não me deve nada, respondeu, meio inseguro. Tem certeza? Rafael respirou fundo. Acho que no fundo eu agia como se ele tivesse obrigação de me dar tudo no momento que eu pedi. O idoso assentiu devagar. E isso é um fardo pesado demais para você carregar. Porque se você acha que Deus te deve algo, qualquer atraso parece uma injustiça. Rafael arregalou os olhos. É exatamente assim que eu me sinto. Pois é. Mas Deus não te deve nada. Ele te dá porque ama você, não porque é obrigado. Aquela frase destruiu um castelo inteiro de exigências internas. Então eu tô errado desde o começo. Não. Você só estava tentando viver como muita gente vive, cobrando de Deus o que ele já está preparando com cuidado. O velho continuou. O primeiro passo para confiar é parar de tratar Deus como um relógio e começar a tratá-lo como o Pai. Dessa vez, Rafael não segurou. As lágrimas vieram com força. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Ele finalmente tinha entendido que o problema nunca foi Deus demorar. Foi ele tentar obrigar Deus a se encaixar nos seus prazos. Capítulo 11 – No momento do sim. O velho levantou devagar e fez sinal para que Rafael o acompanhasse até o centro da praça. Havia um chafariz antigo, funcionando de maneira tímida, mas ainda derramando água fresca. Cada gota cai no seu tempo, explicou o idoso. Nenhuma se compara com a outra. Nenhuma tenta ser mais rápida. Elas só cumprem o propósito delas. Rafael se aproximou da água e tocou a superfície. As ondas se expandiram, suaves. Você acha que consegue confiar mesmo sem entender? Perguntou o velho. Eu quero, respondeu Rafael. Só não sei se consigo de verdade. Confiança não é ausência de medo. É decidir continuar mesmo com o medo gritando. Rafael respirou fundo. Então, sim. Eu quero confiar. Diga isso para ele. Não para mim. Rafael fechou os olhos e falou. Deus, e eu libero o controle. Eu não quero mais viver forçando nada. Só me mostra o caminho certo no teu tempo. Quando ele abriu os olhos, percebeu que o velho observava como um pai orgulhoso de um filho que finalmente entendeu uma lição importante. É isso, disse o idoso. Agora a caminhada muda. Capítulo 12 – O último ensinamento. Antes que Rafael pudesse falar qualquer coisa, o velho colocou a mão no ombro dele. Ainda não terminamos, disse o idoso. Falta você entender algo essencial. Rafael ficou alerta. O tempo de Deus não é só o momento certo de acontecer. É também o momento certo de não acontecer. Como assim? Tem portas que você pede, mas Deus fecha para não te perder. Tem pessoas que você implora para ter na vida, mas Deus afasta para você não desmoronar lá na frente. Tem oportunidades que parecem boas demais, mas são armadilhas mascaradas. Rafael franziu a testa, refletindo. Então, quando ele diz ainda não, ele está dizendo eu tô te protegendo. Em muitos casos, sim, explicou o velho.
E você só vai entender isso anos depois. O idoso continuou. Deus já te deu mais livramentos do que você consegue contar. Mas como você vive correndo, nunca percebeu. Rafael passou as mãos no rosto. Eu realmente nunca percebi. E sabe por quê? Por quê? Porque quem vive correndo não vê o próprio caminho. Só tropeça. Aquela frase entraria no coração dele para sempre. Capítulo 13, na revelação final. Rafael sentiu o ar mudar de novo. Era como se algo sagrado estivesse prestes a ser revelado. O velho se aproximou mais, olhando nos olhos dele. Antes de eu ir, você precisa saber quem eu sou. O coração de Rafael acelerou. Eu imaginei que o senhor não era uma pessoa comum, murmurou ele. O velho deu um leve sorriso. Eu fui enviado para te lembrar de algo que você esqueceu. Deus não abandona ninguém no meio do caminho. Nem você. Os olhos do idoso brilharam com uma luz suave, quase sobrenatural. Você não me encontrou por acaso. Deus te trouxe aqui porque estava cansado de ver você sofrendo por carregar um tempo que não é seu. Rafael ficou sem ar. Ele não sabia exatamente o que era aquele homem, mas sabia que estava diante de algo celestial. Eu agradeço por tudo, disse ele, com a voz embargada. Não agradeça a mim. Agradeça ao autor do tempo. Ele sempre cuidou de você. O velho começou a se afastar. Rafael deu um passo para segui-lo, mas o idoso levantou a mão. A partir daqui, você caminha com o que aprendeu. E, no instante seguinte, a luz mudou, e o velho desapareceu. Capítulo 14, na nova vida. Rafael voltou ao banco e ficou olhando para o relógio que o velho tinha colocado em sua mão. Era simples, mas tinha algo especial. O ponteiro parecia se mover com um ritmo quase suave demais, como se mostrasse que o tempo não é inimigo, mas direção. Ele respirou fundo. Ele sorria. Ele finalmente estava em paz. Nos dias seguintes, Rafael começou a viver diferente. Não radicalmente, não forçando uma versão perfeita de si mesmo. Ele apenas parou de tentar empurrar a vida. Começou a aceitar processos, respeitar momentos, reconhecer pequenos sinais. E, com isso, percebeu que Deus falava com ele o tempo todo, só que ele nunca havia parado para ouvir. Recebeu uma ligação para uma vaga nova. Não era exatamente o que ele sonhava, mas era boa. Dessa vez, ele sentiu que deveria aceitar. E isso abriu outras portas. Conversas inesperadas surgiram, pessoas novas apareceram, caminhos foram clareando. Nada aconteceu da noite para o dia. Mas agora ele entendia que a graça de Deus não é um atalho, é um processo. E, pela primeira vez em muitos anos, Rafael não tinha mais medo do futuro. Capítulo 15, o encerramento. Rafael voltou várias vezes àquela praça, tentando encontrar o velho. Nunca mais viu. Mas sempre que chegava ali, sentia a mesma paz que sentiu naquele encontro. Ele percebeu que nunca tinha sido esquecido. Nunca tinha sido ignorado. Nunca tinha sido atrasado. Estava apenas sendo preparado. E hoje, quando alguém comentava que estava cansado de esperar, ele dizia com uma certeza tranquila: Deus não demora. Ele capricha. Se essa história falou com você de alguma forma, deixa teu like para outras pessoas também serem alcançadas. Comenta aqui embaixo qual parte mais te tocou, porque eu amo ler o que Deus faz na vida de vocês através desses vídeos. E se quiser mais histórias como essa, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Deus abençoe você!